E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente linda, vamos continuar nosso devocional aqui. Hoje é Mateus 24. Vamos lá. Jesus fala sobre o sinal do fim dos tempos. Gente, para quem pergunta qual que é a Bíblia que eu uso, é a NVI, tá? Nova Versão Internacional. Há mais de 20 anos eu leio essa versão porque é a que eu mais gosto, mais me identifiquei também. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, né, gente? Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se os eleitos somos nós, né, gente, os filhos de Deus, escolhidos de Deus. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes e maravilhosos Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para que possam enganar até os eleitos. Por quê, gente? Porque esses falsos cristos e falsos profetas, eles são usados pelo diabo, né? E o diabo também tem poder, ele imita Deus em tudo. Então, ele também tem poder para fazer sinais e maravilhas para tentar enganar as pessoas. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, assim será a vinda dele mesmo, né? Sempre que é Filho do Homem, ele está se referindo a ele, a Jesus. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens no céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus.
Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O dia e a hora são desconhecidos. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Então ele está falando assim que quando ele voltar, ele não sabe a data, nem os anjos, nem ele mesmo, só o Pai sabe o dia que isso vai acontecer, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, assim, imagina, gente, um lugar que não chovia, Noé começou a construir aquela arca daquele tamanho, e aí o povo, todo mundo ria dele, achava ele um maluco, né? Mas ele tinha ouvido a voz de Deus e estava obedecendo o que Deus tinha falado. Por isso que eu sempre falo, é muito mais importante a gente agradar a Deus do que a homens, né? A Bíblia fala, importa mais agradar a Deus do que a homens. Então, quando a gente tiver que escolher agradar a Deus, obedecer e ouvir Deus, né? Não importa se os homens vão tirar sarro, não vão entender, vão te julgar, te criticar, o que importa é obedecer a Deus. Então ele fala que assim vai ser a vinda dele, tipo assim, ninguém esperava, né? Aí até que Noé, sua família, os animais entraram na arca e aí começou o dilúvio. Aí o povo ficou desesperado, queria entrar na arca, mas a arca já tinha sido fechada. Então, né, eles banalizaram que isso iria acontecer. Versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite o ladrão viria, Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então, olha que interessante. Ele fala que, tipo, um estará no campo, um será levado, o outro não, tal, porque vai ser num piscar de olhos, né? Ele tá falando aqui a vinda dele, a segunda vinda dele. E que, de repente, tipo, uma pessoa pode estar junto com a outra ali e uma simplesmente, desapareceu, foi arrebatada, né? O Senhor veio, ele fala que vai ser como um raio, vai ser muito rápido. E ele falou assim, que se um homem soubesse a hora que o ladrão viria roubar a casa dele, ele não ia dormir, ele ia ficar atento, ele ia se prevenir, sei lá, ia chamar a polícia, seguranças e tudo, se ele soubesse, né? Mas ninguém sabe a hora que um ladrão pode vir. Então, assim, ele tá falando pra gente estar preparado, entendeu? Não ficar, tipo, banalizando, assim, como o povo na época de Noé banalizou que iria vir o dilúvio, pra gente não banalizar, mas pra gente estar sempre, sempre, sempre pronto, né? Versículo 44. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olha isso, gente, como a gente tem que estar com a nossa vida sempre ajustada, sempre limpa, sempre correto, sem deixar postergar coisas que a gente precisa resolver, sem deixar de perdoar, sabe? Perdoar todas as pessoas que nos feriram, tá com o coração limpo, tá preparado, porque ele fala assim, virá numa hora em que vocês menos esperam. Isso é muito sério, muito forte. A hora que menos espera, aconteceu, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre pronto, viver cada dia como se hoje fosse o último dia. Como se hoje fosse o último dia. Quando você acordar de manhã, porque a gente nunca sabe também quando é o último dia, quando que ele vai voltar ou quando que nós vamos, né? Às vezes a gente sai de manhã de casa, a gente não sabe se a gente vai voltar para casa aquele dia, só Deus que sabe. Então, a gente tem que estar sempre pronto. Como eu falo, a gente sempre deve se despedir das pessoas que a gente ama com frases amorosas, porque
a gente nunca sabe quando vai ser a última vez que nós vemos, né? Nós estamos vendo essa pessoa, a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço, o último beijo. Então, assim, não vale a pena ficar brigado, não vale a pena não perdoar, ficar guardando mágoa, ressentimento, essas coisas todas, né, gente? É liberar perdão, é viver leve, é estar com o coração limpo, porque tá preparado, né? Tá preparado, porque ele fala que vai ser na hora que a gente menos espera. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que este servo seja mau e diga a si mesmo: o meu senhor está demorando, e então comece a bater nos seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, assim, Deus nos confiou grandes coisas, né, gente? E aqui todo esse capítulo Jesus está falando para a gente estar preparado, para a gente estar com a nossa vida sempre limpa, sempre preparado, não ficar tipo assim, que nem o servo ali, senhor, o meu senhor vai demorar para voltar, então deixa eu curtir. E começou a fazer tudo errado, né? Fazia tudo errado, não foi fiel a que o seu senhor tinha pedido, e o senhor chegou no momento que ele não esperava, e ele foi lançado fora, onde haverá choro e ranger de dentes, que está se referindo aqui à condenação eterna. Então, gente, que hoje a gente reflita sobre isso, o que na nossa vida precisa ser consertado hoje, o que precisa ser, sabe, perdoado, o que a gente precisa resolver, o que está para ser resolvido, o que a gente está procrastinando, o que a gente tem que fazer, as coisas que a gente tem que renunciar, que Deus já falou no teu coração, que você sabe que tem que renunciar, que você tem que deixar, ou coisas que você tem que fazer, que você sabe que tem que fazer e não está fazendo. Então, assim, não deixa para amanhã, né? Não deixa para amanhã, porque isso pode acontecer hoje. Então, a gente tem que viver cada dia quando acordar e pensar, hoje pode ser o meu último dia. Então, como que eu quero viver o meu último dia? O que eu preciso consertar na minha vida para estar pronto, para estar limpo? Porque, como nos dias de Noé, que o dilúvio veio, quando eles menos esperavam e criticavam e achavam que isso não ia acontecer, e a arca se fechou, assim será a vinda de Jesus, né? Como um raio. E aí, quem está preparado, vai, quem não está, fica, né? E que pela misericórdia de Deus nós estejamos preparados, certo, gente? Vamos orar então para a gente encerrar o devocional de hoje. Paizinho amado, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelas tuas orientações, por nos advertir, Senhor. E nós te pedimos, Deus, como o Senhor falou, que virão muitos falsos profetas, falsos cristos. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, Senhor, e o temor do Senhor, para que a nossa vida esteja sempre alinhada, Senhor, com a tua vontade, que os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas atitudes, Senhor, tudo na nossa vida esteja alinhado com a tua vontade, Pai. Que nós estejamos preparados para a tua vinda, Jesus, que nós estejamos limpos. Ajuda-nos hoje, Senhor, traga a nossa memória, ao nosso coração, ao nosso consciente, Senhor, aquilo que está no inconsciente, ou aquilo que nós não lembramos, que nós precisamos fazer um conserto, que nós precisamos pedir perdão, que nós precisamos perdoar, que nós precisamos nos reconciliar, que nós precisamos tirar da nossa vida toda a sujeira, Senhor, tudo aquilo que nos corrompe, tudo aquilo que nós sabemos que temos que abandonar, que renunciar e fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Que o Senhor nos mostre a tua vontade. Dá-nos ouvidos abertos para te ouvir, Senhor, e um coração disposto a te obedecer imediatamente. Nos reveste com as tuas armaduras, Paizinho, nos enche da tua presença, do teu Espírito Santo, que sejamos seres espirituais, Senhor, porque na verdade somos espíritos, somos espirituais vivendo num corpo, uma experiência aqui na terra num corpo carnal. Mas o que fica, o que vai ser eterno é o nosso espírito. Então, Senhor, que o nosso espírito se torne muito, muito mais forte do que a nossa carne. A tua palavra diz que nós nascemos inclinados para o mal, para o pecado, para a carne, Senhor, mas vai vencer aquele que a gente mais alimentar. Ajuda-nos, Espírito Santo, a alimentarmos muito mais
o nosso espírito, Senhor, do que a nossa carne e os desejos que não provêm do Senhor. Dá-nos o temor do Senhor, dá-nos sabedoria, Senhor. Encha-nos da Tua presença nesse dia, esteja conosco, ministre aos nossos corações e dirija cada um dos nossos passos, Senhor. Dá-nos a alegria da Tua presença e a Tua paz que excede todo o entendimento, Paizinho. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.